Voltamos ao nosso Peruíbe em Foco, como dissemos no quadro anterior, que nós esperamos que ele tenha uma vida muito profícua, que tenhamos muitos programas pela frente e esperamos que seja de agrado de todos os telespectadores, principalmente dos mais antigos. A intenção é agradar a todos, mas os mais antigos que residem aqui em Peruíbe, com certeza estão gostando que nós estamos desenterrando muita coisa. O Baldinho é um profundo conhecedor da coisa, da cidade inclusive, e ele já disse coisas agradabilíssimas que nós tivemos o prazer de ouvir e esperamos que realmente ele continue assim. Agora vamos falar um pouco do seu comércio, do comércio em si. Com essa crise toda mais propagada do que de fato existente, você acha que afetou muito o seu tipo de comércio? Eu acho que tem uma diferença. No Brasil, essa crise que estão falando aí fora não é igual à crise que está aqui no Brasil. Porque no Brasil nós já passamos crises maiores. É que eu acho que os americanos, os europeus, não estão acostumados com crise. Porque no Brasil nós já vivemos com 50 na época do Collor. Tomou todo o nosso dinheiro, nós já ficamos com R$50. Já teve outras épocas que veio a inflação. Então, quer dizer, o brasileiro é muito criativo nesse sentido. Ele vive com diversas situações. Então, essa crise praticamente não afetou tanto igual outras crises que tiveram aí. Porque nós já estávamos acostumados com crise. E eu sempre digo uma coisa, a gente tem que pensar sempre, na época de crise, em diversificar, ter vários tipos de investimento, nem sempre no mesmo. Apesar que, no meu caso, todos os investimentos que a gente tem é ligado à construção. Ou seja, para alugar ou para vender, ou o próprio depósito que se destina a vender materiais de construção. Então, quer dizer, em todo o ramo e tudo aqui em Peruíbe. Então, eu falo que, mesmo tendo a crise, você tendo diversificado em função dos seus investimentos, a crise se torna menor. Então, quer dizer, realmente teve uma queda de faturamento, entendeu? Mas nada igual já teve em outras épocas. Mas todo comerciante bem postado, com os pés no chão, ele sofre muito menos. Esse problema de crise é cíclico. Isso vira e mexe, está acontecendo uma crise. E então, sabendo suportá-la, sabendo... Exatamente. Você vai sair bem. A gente vê aqui em Peruíbe, inclusive, que o comércio no geral, indústria nós não temos não, mas o comércio em geral, os que existiam continuam existindo. Claro, com alguma dificuldade, mas fazendo como você disse. Tem que inovar, tem que criar coisas novas para você poder sair disso com galhardia. E nós acreditamos que isso acontece. Agora, mas fechou uma lojinha ali na esquina. Fechou porque é aquele eterno especulador. É o cidadão que vem, abre uma lojinha para se aproveitar da temporada, que ele acha que ele vai fazer o seu pé de meia de uma forma que ele não vai precisar trabalhar mais. E claro, ele trabalha 2, 3, 4 meses, vai embora, deixa ele pagar aluguel, sobe com estoque e dá um golpe na praça. Exatamente. No nosso caso, que nós já estamos há 34 anos no ramo, então a gente é bem sólido no que faz, entendeu? E a gente sempre procura estar trabalhando com qualidade, melhorando, entendeu? Na questão da entrega também, ter pontualidade e de acordo com os anseios do cliente. Então, por exemplo, tem uma queda que é natural do mercado, entendeu? Nessa época de crise, que falam de crise, mas eu acho que essa crise ou não veio, ou ela veio muito menor do que era para ser. Muito mais suave. Eu acho que até o próprio Brasil está sentindo isso, porque você pode ver, o automóvel voltou a vender, a parte da linha branca, que a geladeira e fogões voltou a vender, com um pouco de incentivo do governo. O próprio material de construção, o governo sentiu que os impostos estavam altos, baixou o IPI de várias mercadorias, então deu uma baixada no preço. O brasileiro, realmente, ele necessita muito de construir. Por quê? Porque ele constrói, ele precisa da casa para morar, entendeu? Não é especulação. Apesar que em Peruíbe ser litorânea sempre é a segunda casa, ele deixa para depois. Mas mesmo assim ainda continuam construindo e não teve a crise que teve lá fora. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui em nossos estúdios o senhor João Fioribelli, que é comerciante aqui na praça há vários anos, do ramo de alimentação, mais precisamente de pizzaria,
e é uma pessoa que já veio para Peruíbe há algum tempo, e nós vamos ter a satisfação de conversar com ele, fazer a ele algumas perguntas que fazem parte do nosso programa de entrevista desse pessoal de Peruíbe, dos comerciantes, dos empresários de Peruíbe. Senhor João, muito boa noite. Boa noite. Espero que você esteja totalmente à vontade. Aqui é um bate-papo bem amistoso, um bate-papo de amigos. Fique à vontade. À vontade a gente sempre fica, mas sempre dá aquele friozinho, né? É. Embora a gente tenha muita amizade já com você, vou até ter essa liberdade de chamá-lo de você. Mas é isso mesmo, é verdade. E é um prazer estar aqui na televisão, na TV Litoral, canal 12. O pessoal aqui muito simpático, também sempre procura dar uma palhinha pra gente quando a gente participa de algum evento, alguma atividade na cidade. E é um prazer estar aqui e ao mesmo tempo também pedir licença para estar entrando nos muitos lares que vão estar assistindo a gente aqui nesse momento. Né? E quanto à televisão, de você ter feito o elogio, nós agradecemos, e de fato nós temos a pretensão de sermos a televisão de Peruíbe. De fato isso vai ocorrer com toda certeza. Agora, João, conte alguma coisa da sua vinda para cá, quando isso ocorreu, se você sempre esteve dentro desse ramo de alimentação, ou se você anteriormente a isso fazia outra coisa, como aconteceu de você vir para Peruíbe, que nós sabemos que você não é daqui, a sua família Sim. não é, como isso ocorreu? Fique bem à vontade e discorra sobre isso, na por verdade, acho que foi por volta de 87, 88, que eu conheci Peruíbe. Através de um sócio que eu tinha numa empresa em Santo André. Ele havia comprado alguns terrenos aqui na cidade e aí surgiu dúvida quanto ao terreno, se era um terreno bom, se não era, se estava documentado ou não. E na verdade ele havia comprado esses terrenos para a empresa, né? Então eu acabei vindo até a cidade aqui para dar uma verificada tanto em documentação como conhecer o local e tudo. E aí gostei da cidade. Na época, evidentemente, era uma cidade bem diferente do que é hoje, bem menor, mas já era uma cidade boa, né? Mas não tinha, na época, não me passava assim pela cabeça mudar para cá. Na verdade, em 88 já vão aí 21 anos, né? 21 anos. Então eu ainda estava assim numa idade com filhos pequenos, ainda estava assim, não vou dizer começando na vida, mas era diferente do que quando eu resolvi mudar para cá. Me permita até para ajudá-lo a despertar, mas como foi seu início como comerciante? Nós já sabemos como foi seu início na vida política. Então, na vida política, eu conheci o Gilson em 96, na eleição de 96, que ele perdeu as eleições também. Ele tinha sido candidato e perdeu. E eu o conheci naquela época, e ele naquela época falou, na próxima eleição você vai ser candidato comigo. Eu falei, mas nem de jeito nenhum, não vou ser candidato, não me interesso por política, não quero saber, né? Bom, passou aquilo. Quando chegou no ano de 99, era a época das filiações em partido e tal, e eu acabei me filiando no partido dele, que era o PL na época, né? Hoje é o PR, no qual eu continuo até hoje, né? Hoje eu à frente do partido, porque o Gilson acabou mudando, né, de partido. E saí candidato no ano de 2000 e tive a felicidade de ser eleito naquela época. Fui o 8º mais votado, né? Dos 15 vereadores na época. Naquela época éramos 15, eu fui o 8º mais votado. E aí tudo mudou. Eu acho que a política é uma escola que não tem explicação. A questão das coisas que você acaba vendo, que você acaba participando, a rapidez com que você tem que tomar decisões e mudanças, né? E prever até o futuro. É muito interessante essa coisa de... Eu sempre falo isso, que uma das coisas que mais me atraiu na política foi assim, você
pensar, colocar no papel e depois realizar aquilo. E depois você vai lá e vê, vamos na inauguração. Então é muito interessante você ver uma escola, pensar, olha, vamos fazer uma escola naquele bairro, lá embaixo. E depois aquilo vai para o papel, depois passa pela Câmara, vai para votações e depois volta aprovado e você vai na inauguração daquela escola. É muito interessante essa parte. Deve ser tão gratificante quanto um filho, né? Porque na realidade não deixa de ser uma realização. Uma realização sua, claro, exato. sem dúvida. É muito interessante. E aí entrei na política, fui presidente da Câmara logo no primeiro mandato, também fui presidente da Câmara de 2003, 2004, uma experiência também assim fantástica, que eu sempre comento muito isso. Eu acho que a política deveria ter essa reciclagem maior para que todas as pessoas passassem pela política, para passar a ter uma visão de uma outra forma das coisas, ter uma visão diferente de como as coisas acontecem. Porque às vezes você vê, poxa, asfaltou aqui a avenida. Mas não foi assim que asfaltou, chegou e asfaltou e pronto. Não, aquilo teve um início, teve um projeto, teve uma ideia, teve não sei o quê, e passou, e analise, e vê custos, e quanto vai ficar, quem vai fazer, faz licitação. Licitação é um processo assim muito lento, muito demoroso. É bastante complexo o sistema, né? E aí fui para o segundo mandato como vereador. Novamente fui o 8º mais votado, mas aí de 10, né? Dos 10 vereadores eu fui o 8º vereador mais votado. Praticamente dobrei a minha votação. Sem dúvida. Né? E agora essa nova experiência como vice-prefeito, que para mim eu não esperava, né? Eu tinha já me programado para uma minha nova legislatura eleição como vereador, né? Tinha uma expectativa bastante grande, as pesquisas mostravam isso, né? Uma expectativa muito grande até de eu ser o vereador mais votado, né? Mas eu faço parte de um grupo, né? E que teve a necessidade de uma mudança radical, uma mudança de última hora, uma mudança que precisava ser feita. 3, 4 dias antes das eleições? Foi, praticamente 3 dias antes da eleição. Você que já está aqui há bons anos, como você, há quase 20 anos aproximadamente, né, de 91, já quase 20 anos, como você vê Peruíbe hoje? O que você acha de Peruíbe? Peruíbe está no caminho certo? A política praticada aqui hoje é adequada, é a certa? Nós estamos no caminho certo? Olha, Luiz, eu acho que a cidade em si, os administradores da cidade vem melhorando muito. Tá? De quando eu cheguei aqui em 87, eu vi que a cidade desenvolveu muito, principalmente os políticos. Hoje eu acho que falta, claro que toda a cidade falta, mas ela está se desenvolvendo pelos recursos que ela tem, está indo bem. Tá? Falta um ajuste ali, outro aqui, mas isso com o tempo você vai chegar, que a gente vai ver que a gente vai chegar num lugar muito bom, porque a cidade de Peruíbe é uma cidade bonita, fácil de manipular algumas coisas, de acertar algumas coisas. E eu acho que os últimos governantes vêm trabalhando direito. Eu não posso dizer nem esse nem aquele, eu sei que todo mundo fez da forma que ele sabe fazer. Mas ela está indo para o caminho certo. Você vê que o que está faltando aqui é um grande investimento. Tá? Que nós temos lugares aí que precisa ser olhado com muito carinho, com muito respeito, aqui na nossa região, sobre terra, que é essa fazenda aí de Taniguá, que é um lugar que a gente tem para desenvolver. Eu vejo que o prefeito, a prefeita da cidade, eles têm se demonstrado aí trabalhando muito bem para não deixar virar área indígena, que eu acredito, eu já li isso em alguns jornais, que são os locais que a gente precisa tomar muito cuidado e não deixar acontecer como aconteceu por arredores de cidades vizinhas, que é invadido e no fim vira um problema. Um problema sério. E felizmente Peruíbe ainda está longe disso daí, né? Pelo que consta.
Graças a Deus, o que eu tenho visto sobre essa situação que está sendo melhorado, está sendo estudado e está tentando, de repente, vir investimento para a cidade. É o que a gente vê, né? Grandes investimentos, é o que o Peruíbe precisa. Se nós quisermos uma Peruíbe forte, se vai pelo caminho correto politicamente, está indo, eu acho que está indo. Hoje você vê que você conversa com o vereador, conversa com os administradores, a visão é outra, a visão alta, a visão de crescimento, a visão de buscar empreendimento forte. E é isso que o Peruíbe está precisando, seja qual for. Porque tudo que vem com um projeto bem feito, que venha determinado, é bom para a cidade. A gente vê qualquer cidade grande ou países fora daqui que é organizado, não tem meio ambiente que atrapalha. Haja vista no meio ambiente. Nós temos um trabalho muito bom na zona rural de Peruíbe, que é do Parque Estadual, que pelo Estado, que pelo gestor aí do núcleo da Serra do Mar, que para deixar os moradores da zona rural lá dentro. E acredito que isso vai acontecer, porque já houve aí um manifesto das autoridades, da Secretaria do Meio Ambiente, lá que até veio o Wagner Neto, teve aí numa reunião que a gente fez com o pessoal do núcleo rural, com os vereadores, todo mundo apoiou, e isso está dando certo. Então, provavelmente, que o povo aí de dentro dessa região não saia mais. Tudo isso, politicamente, a gente tem apoio do Legislativo e tem apoio também do Executivo, que é muito importante. Hoje, o que a sociedade está buscando dentro do Executivo e do Legislativo em Peruíbe, você está conseguindo. Desde que seja uma coisa séria, uma coisa organizada, com parâmetros dentro das leis do meio ambiente, das leis do município, a gente está conseguindo tudo. Tem algumas coisas para mudar? Tem. Acredito que agora o Gilson está com uma cabeça, até comentando esse dia com ele, falei, olha, minha visão hoje é empreender, crescer de uma forma organizada. Isso me deixou muito contente, porque essa é a diretriz política que tem que ter. Ser organizado.